Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque esse mês tá muito power, só com mulher incrível, mulheres incríveis. Exatamente. Porque é o mês da mulher, né, Bebel? É o mês da mulher. E quanto mais comentário, mais chance do nosso convidado voltar. Shei, quem tá aqui hoje com a gente? A gente tá com uma mulher que a gente vai aprender muito hoje, porque a gente adora tecnologia e ela é incrível. Ela tem no currículo dela, Bebel, Google, Intel, Itaú e Bayer. Já sentiram? Poderosíssima. A gente que adora falar de tecnologia, exato. E ainda fica com várias dúvidas, vai amar. Então, bem-vinda ao PowerCast, Camila. Uhul! Obrigada, gurias, pelo convite. Estou muito feliz. Vamos conversar bastante sobre tecnologia, empreendedorismo e mulheres também, né? Adorei. Eu até vou fazer esse push aqui pra vir. Cá, quando que você começou a empreender? Você começou já direto em tecnologia? Porque é um assunto, né, meio... Eu fui fazer programação, eu queria ser programadora, trabalhar com computador, nem sabia o que era empreender, não tive acesso ainda na infância, sabe? Mas cresci numa família onde meu pai trabalhava com tecnologia, então computadores, cartões perfurados, disquetes, CDs e todas essas coisas, né? Que hoje muita gente nem sabe o que é, rondavam minha casa. E era uma coisa muito natural, por mais que não existisse um incentivo claro, tava lá, sabe? Eu lembro, o computador do meu pai ficava debaixo da escada, assim, então tinha um lance meio místico, assim. Meu pai resolvia bastante coisa pelo telefone, né? Naquela época não tinha internet, então tocava o telefone de madrugada e aí ele atendia. Nossa, meu pai, certeza que é um enviado alienígena. Adorei, gente, um hacker super. E eu cresci com essa mística, então eu tinha muita certeza de que eu queria trabalhar com alguma coisa que resolvesse problemas e tal. E aí minha mãe ajudou muito nesse processo, assim, a gente sempre foi uma família muito unida, assim, meu pai, minha mãe e eu tenho uma irmã gêmea. Ai, que máximo! Então, a gente sempre foi muito unido, todo mundo, assim, como planejamento de futuro. Então, isso eu tinha certeza. Empreender mesmo entrou na minha vida porque depois da graduação, eu achei que eu ia fazer ciência, que eu ia ser acadêmica. Depois a gente entra nessa discussão. Mas eu queria trabalhar na NASA, tava fazendo meu plano pra isso e tal. E aí eu recebi um convite pra ir pro Google. Pra ir fazer a princípio, um estágio. E aquilo mudou minha vida, assim, tipo, o fato de sair de casa com 20 anos e morar nos Estados Unidos, viver a vida, trabalhar numa Big Tech, numa época que não era tão acessível assim, né? Se a gente olha 2013, eu tinha 20 anos na cara, né? Lá caiu uma ficha muito grande, assim, de chegar nos cafés, sabe aquele estereótipo de Silicon Valley, assim? Eu com 20 anos na cara, no final de semana não fazia nada, eu ia sentar, levava o computador, sentava num café e as pessoas todas conversando. Meu Deus! Gente, que incrível! É isso. Então, o empreender veio nesse lugar de descoberta. Voltei pro Brasil, não quis ficar lá, também podemos conversar sobre isso, assim, foi uma transição, foi uma escola incrível, mas não era pra mim. E aí eu voltei pro Brasil, já decidida que eu queria fazer alguma coisa com educação, ainda não necessariamente empreendendo, mas aí já foi muito rápido. Aí voltei com 21, fui trabalhar com educação, com 23 a gente já tava com a empresa, aí já foi tudo muito rápido. Gente, eu tenho milhões de perguntas. Você sabe o que me passou na cabeça? Você lembra que uma vez a gente estava conversando que não tem muitas mulheres na parte de tecnologia, principalmente na parte de programação? Você lembra? Eu ia falar isso agora, eu ia perguntar isso. Não é nem mulheres, é a tecnologia em si, né? Principalmente no Brasil. Por que você acha que falta tanto essa mão de obra? Porque eu acho que a gente tem um estereótipo de genialidade, assim. Não tô falando que é fácil, mas... Eu lembro que quando eu passei na faculdade, a minha irmã fez letras. Eu ia até perguntar depois. Minha irmã gêmea, e a gente era muito bom estudar com a família Chute, porque eu sempre fui de exatas e ela de humanas. Então, a galera se estapeava um pouco pra estudar com a gente em casa, porque resolvia, entendeu? Tipo, o rolê inteiro, E a gente sempre gostou muito de estudar. Então, existia e existe até hoje, a gente não conseguiu mudar, essa é a minha grande luta, de que é muito difícil, é inacessível, tem que ser um gênio. Porque a gente tem esse estereótipo. Quando você pensa assim, cara, quem fez tecnologia? Aí você vê lá, o código do Bill Gates, né, no Netflix. Lindo, eu amo o Bill Gates, acho o cara um gênio. Mas cria um estereótipo de que só uma pessoa genial vai conseguir fazer aquilo. Aí você pensa, Mark Zuckerberg. Mas existe um estereótipo, né, do guri, inclusive do guri branco, antissocial, que é muito nerd e que começou muito cedo. Então, se você é uma menina com 18 anos, que ainda não sabe muito bem o que você quer, você nem vai cogitar isso. Tipo, já tô velha. Eu cansei de receber, e recebo até hoje, mensagens de pessoas falando assim, eu tenho 19 anos, eu já tô muito velho, né? Tipo,
Caramba. Sem 19 anos. Então, acho que o estereótipo vem dessa aura de genialidade que, por vezes, acaba se convertendo em verdade, mas não é assim. Hoje, cada vez mais, a gente tá falando de no-code, a gente tá falando de uma tecnologia humana, a gente tá falando de meio e não de fim. Então, a gente não conseguiu, na minha opinião, avançar o estereótipo desse ser que programa, sabe? Sendo homem ou mulher, pros tempos atuais. Quando a gente vê, eu sempre fico pensando, cara, o algoritmo do Instagram, todo mundo tenta hackear o algoritmo, tipo, não posso postar hashtag tal. Isso é o típico pensamento computacional. E ninguém associa isso à genialidade. Ficou meio banal. Então, a gente tem que levar para esse lugar. E para as meninas é ainda mais difícil, né, gurias? Porque, de novo, tem uma construção de gênero. Então, eu lembro quando eu passei na faculdade, a minha irmã fez letras e eu fui fazer, né, na época tinha que entrar pela engenharia da Poli, era um negócio assim, bem nerd. Tinha que, né, e as pessoas, nossa, você deve ser muito inteligente, mas eu nem sei o que você vai fazer, sabe? Colocavam num lugar, em 2010, né, eu entrei em 2009, 2010, num lugar de tipo, cara, eu não tenho ideia do que isso, do que acontece, do que você vai fazer, sabe? Eu tinha que explicar. Hoje eu acho que já tá um pouco melhor, mas a gente ainda tem esse estereótipo de ter que trabalhar muito, de ter que estudar muito. Então a gente ainda não conseguiu uma equidade, sabe? De interesse entre as gurias e os meninos. Caramba. Meu Deus, eu tenho 1 milhão de perguntas aqui. Vou começar pela parte de TI mesmo, né? Que você é muito boa nisso. Ká, quando você fala nessa parte de tecnologia, ou porque existe milhões de coisas ali dentro, né? Sim. Diárias. O que a grande maioria faz para resolver dentro de uma empresa? Hoje, eu diria que é design de sistemas, tá, Sheila? Então, TI, tecnologia da informação, por muito tempo foi a área de suporte, né? Então, era o guri do helpdesk. Meu primeiro estágio, eu lembro até hoje, eu era helpdesk do Centro de Recursos Hidráulicos e Hidrelétricos do Estado de São Paulo. Então, literalmente, eu recebia chamado da galera, do lado dos meus 18 anos, eu resolvi o problema da galera. Então eu chegava aqui, eu não consigo instalar o módulo Banco do Brasil. Você pode vir me ajudar? A gente associou muito, né? Principalmente aqui no Brasil e economias emergentes que demoraram para ter essa virada, tecnologia a back-office, a suporte, uma área de gasto. O mundo foi evoluindo, né? E a gente percebeu que, peraí, isso aqui é muito estratégico. Isso aqui tem que sentar no board, isso aqui tem que ser pauta de reunião, todo mundo precisa entender. Então hoje eu diria que em grande parte as áreas de TI das empresas cuidam de soluções digitais. Então como é que eu vou conseguir atender melhor o meu cliente? Isso faz parte isso vai passar pela TI. Como é que eu posso fazer um sistema que automatize fluxos e operações? Isso vai passar pela TI. Hoje a gente tem uma miríade muito grande, assim, de áreas e possibilidades. Mas eu diria que TI pensa em solução e não em problema. A gente, né, tinha um pouco, ai meu Deus, lá vem a galera de TI, já vai falar que não dá pra fazer. Muito tempo. Você sempre pensa, ele vai falar que não dá pra fazer. É impossível, que é muito difícil. Tá mudando, sabe? Eu acho que não tem mais volta. Todo mundo já reconheceu que é estratégico e que vai precisar aprender a trabalhar, conversar no mínimo com TI, sabe? Mas respondendo curto, Sheila, pense em solução. E aí, vou ter que mexer com dados, vou ter que mexer com inteligência artificial, vou ter que mexer com robô. Aí cada um vai se especializando no que curte mais. E hoje, você começou a escola porque você sentia a falta numa faculdade específica com esses ensinamentos? Você falou, quando eu entrei pela engenharia. Foi por isso? Eu acho que a escola veio, inclusive, de uma demanda de mercado. Acho que eu acabei conseguindo aproveitar bem a faculdade, sabe? Assim, apesar, né, eu fiz IME na Universidade aqui de São Paulo, na USP. E era um curso muito teórico. Eu até acho que eu não cogitei empreender antes, porque o mundo acadêmico era o natural pra mim, sabe? Então é tipo, eu vou trabalhar na NASA, eu vou fazer doutorado, mestrado e é isso. Só um PS muito legal pensar, eu vou trabalhar na NASA. Exato. Depois eu conto. Aonde você sai pra jantar com uma pessoa e fala assim, onde você vai trabalhar? Onde você tá pensando em trabalhar? Tinha um plano. Eu trabalho na NASA. Vamos pra NASA. Tinha um plano. Enfim, depois a gente pode entrar nessa história, mas tinha todo um plano. E a USP arraigava muito isso na gente, assim, uma ciência da computação
muito acadêmica, de tipo, cara, vocês vão produzir o próximo nível. Só que eu comecei a fazer freela cedo, né? Então, meio que eu fui me metendo, até porque eu era a única menina da minha turma. Eu me formei sozinha. Então, muitas mulheres, e eu acho que eu devo isso à comunidade de mulheres, assim, lá atrás. Eu lembro, por exemplo, do Finanças Femininas. Uma série de mulheres se sentiam desconfortáveis ou passadas para trás até, sabe? Quando iam conversar com agências de software ou programadores. E elas chegavam até mim num lance meio de conselho, assim, tipo, o que eu faço? Você me ajuda? E eu comecei a fazer muito freela. E aí eu falei, Mas ainda era um projeto paralelo, assim, não tinha esse furor do empreendedorismo, sabe? Eu ainda achava que a academia era o meu caminho. Aí eu trouxe para o Brasil um desafio que chamava Technovation Challenge, que ensinava gurias a programar aplicativos em 12 semanas e traduzir, aí já foi mais legal, mas ainda um beside project. Então, a escola nasceu desse interesse muito claro de equipar as pessoas com esses jargões, com de fato todas as possibilidades que eu via, tipo, mudou minha vida. Eu viajei para muitos lugares, onde eu nunca imaginei, eu trabalhei, sentei em mesas que eu nunca achei que eu fosse sentar. E aí, reconhecendo essa necessidade, quando eu voltei para o Brasil, a gente começou a escola Mastertech como for profit, né? Tipo, vamos fazer grana. Deu super certo, relativamente rápido, né? Quando eu penso, né, numa escola, imagina que uma guria de 23 anos vai abrir uma escola. Era impensável isso há poucos anos atrás. Para os meus pais é até hoje, eu acho, sabe? Quando eles olham e falam assim, talvez nem seja possível. E aí, em 2019, a gente abriu, inclusive, a ONG, entendendo que existia uma tese de mudança por tudo que a gente tinha estudado de educação de tecnologia. Então, além de transformar empresas e de ser essencial que as empresas investissem em reskilling e upskilling dos seus funcionários, a gente chama, né? Que é equipar as pessoas a conseguir acompanhar as tendências. Existia também uma tese de transformação social, se eu conseguisse levar esses conteúdos para ambientes que não iam acessar isso. Então, a escola começou sempre idealista. No meio do caminho a gente se achou junto às empresas, existe uma demanda clara, e hoje eu acho que a gente continua trabalhando com as empresas, mas a gente percebeu que é maior, inclusive, que isso, assim, que é uma tese de transformação social, né, que a gente vem chamando de mobilidade digital. As pessoas precisam conseguir transitar por esses mundos, sabe? Porque senão a gente mesmo tolhe as nossas perspectivas, né? Quando a gente não se enxerga como um ser digital, como é que eu vou viver nessa sociedade? Sim. Ferrou. Eu concordo. E hoje, se você pudesse avaliar ou dar um ano que nosso país estivesse, tipo, o Brasil se encontra em tal ano de tecnologia, qual seria? Eu acho que a gente ainda tá numa transição, Sheila, de sair do uso e ir para proposição, sabe? Eu acho que hoje o Brasil tá conseguindo caminhar para um lugar onde a gente pauta tecnologia, avanços, regulamentações, né? A gente fala de ChatGPT, né? Não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas isso vai dar o que falar ainda. Porque, de novo, foi o primeiro produto de inteligência artificial generativa que chegou para a massa. A gente vai ter que regular, a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que discutir. Isso vai transformar a forma como a gente trabalha, ponto. Quero nem entrar se vai ser bom, se vai ser ruim, mas vai transformar. Eu ainda acho que o nosso país ainda está numa fase onde a gente está esperando para ver. Então, vamos ver o que os Estados Unidos vai regulamentar? Vamos ver. Mas a gente é uma potência digital. A gente tem muito engajamento, as pessoas amam tecnologia aqui no Brasil. A gente muda a política de redes sociais por causa do Brasil. Tipo, o Instagram se vê tendo que observar o comportamento do Brasil, Twitter. Mas a gente ainda não conseguiu pegar isso pra gente, sabe? Como esse celeiro de proposições. A gente ainda... E eu acho que tem uma questão educacional, né? A gente ainda não consegue ter volume de pessoas, uma educação básica razoável para que as pessoas possam fazer isso de um jeito mais responsável, para que elas possam estudar. Então, eu não sei te atribuir um ano, Sheila, mas tudo chega aqui com uns 4, 5 anos de delay, do ponto de vista de proposição, né? Sabe? Cara, eu vou começar, e eu espero estar errado, eu adoraria que alguém comentasse e falasse, não, eu tenho um contra-exemplo aqui, porque a gente tá consumindo, mas a gente não tá produzindo. IA generativa. Não tem um exemplo esporádico aqui lá, mas pela lei da Vale da Morte das startups, não adianta eu ter um exemplo.
Eu tenho que ter 30 para metade dar errado, para eu criar força de trabalho, para eu criar repertório. Aí das que sobraram, meia dúzia vão conseguir investimento e elas que vão para frente, sabe? Então não adianta eu ter um exemplo. Concordo. Eu preciso ter volume. E a gente ainda não tem. Se eu parar pra pensar, ó, a USP, que foi a universidade que eu me formei, ainda forma entre 30 e 40 pessoas por ano só. É nada, gente. Mas a gente tava falando, o salário é altíssimo. De várias coisas. Eu e Isabel tava um dia precisando de uma coisa específica. E assim, a gente tem acessos, né, Bel? Tipo, uma rede de contatos exatamente. boa. E até quando a gente coloca coisa no LinkedIn, ela recebe. Esses dias ela falou, não sei como decidir um negócio de tanta gente que tá. E assim, não tem no mercado. Até eu falei pra Isabel, gente, a gente deveria falar pras pessoas aí, gente, que é um puta de um business. Super. E não tem as pessoas do mercado. É isso. Tem muita oportunidade, sem dúvida nenhuma. Tanto que as empresas se veem obrigadas a formar as suas próprias pessoas. Esse é o nicho da Mastertech, né? A gente pode esperar que o mercado educacional mude e que as pessoas por si só vão lá estudar? Podemos, mas aí você vai se ferrar muito, porque você vai ter que esperar esse movimento cultural acontecer, sabe? Já as empresas que não podem esperar, elas vão ter que começar a criar suas universidades corporativas, as suas formações, as suas transições de carreira. Alguém que trabalhava, por exemplo, ChatGPT, que tá em voga, né? A gente tem falado muito e as pessoas estão meio assustadas. Cara, o ChatGPT vai tirar uma série de empregos que não deveriam existir mesmo, sabe? Tipo, cara, ficar respondendo pergunta igual e tal. Não é por aí. Essas pessoas vão fazer o quê? Vamos mudar elas para elas serem programadoras de IA generativa? Vamos mudar elas para elas serem programadoras de solução? Então, as empresas se veem obrigadas a fazer esses movimentos. É aí que entra a Mastertech e toda uma tese, né, de áreas de TI regenerativas, né? Como é que eu posso construir peopleware, né? Então, na tecnologia eu tenho hardware, que é tipo isso, celular, né? Ui, bati aqui. Celular. Eu tenho software, que é o iOS ou Android, é o sistema operacional, o Windows, o Mac. E eu tenho, a gente defende, né, que a gente tem a questão do peopleware. Como é que eu equipo as pessoas e dou habilidades para que elas aprendam a aprender essa tecnologia, sabe? Isso vai ser inevitável. Inevitável. Você acha que então falta talvez umas iniciativas lá atrás, tipo, governo mesmo, educação, pequenininho, você tá na escola e fazer, sei lá, uma aula de robótica? Total! Assim. E tava quase para aprovar. Já tem na nossa base nacional comum curricular. A gente ainda tem uma dificuldade, o Brasil é remoto, né? A gente já se meteu na Amazônia para ensinar programação com carta, gente. A gente já fez umas maluquices num barco, tipo, já fizemos de tudo para conseguir levar para esse Brasil remoto, que ainda é a nossa maior dificuldade. Como é que eu ensino robótica numa escola multisseriada no meio da Amazônia que não tem conexão? Eu ia falar agora, que é TV a cabo. Nem TV a cabo, TV, como a gente fala, de caixa. De tubo. Não, que tem tipo, limite de gerador, gente. Chegou energia por gerador, então às 18 horas acaba o gerador, sabe? E a gente vem se dedicando, principalmente na UNG, nas SOMAS, a criar esses artefatos e essas possibilidades para as pessoas. Então a gente criou um jogo de cartas. Eu não preciso de nada. Com uma vela eu ilumino ali, a galera consegue aprender a programar, ou no mínimo, ter o que a gente chama de pensamento computacional. Gente, eu quero fazer isso. Entendeu? que é aprender jogando, né, criando esse pensamento lógico. Então eu, sem dúvida, Bel, acho que isso não vai demorar muito, isso já estava em pauta, atrasou um pouco com né, ano eleitoral e tal, mas eu confio que já a gente vai conseguir ter uma disciplina de computação dentro das escolas. E isso cria, por mais assim... Por exemplo, já ouvi algumas críticas do tipo, Camila, a gente mal ensina português. Olha aí, inglês, entrou pra grade, mas a turma não sai da escola pública falando inglês. Não sai, mas eu saio sabendo que aquilo é relevante. Existe, né? Se você se interessa, você vai atrás. Entendeu? Tipo... No mínimo, a pessoa vai conseguir ver o tamanho da relevância e o mercado inteiro vai se regular pra ter escola de inglês, por exemplo. Porque aquilo passa a ser... uma pauta. Não, entendeu? Ela tem contato com aquilo, né? Porque é muito diferente a pessoa que não tem contato nenhum com uma coisa. Sim. Porque a gente é encantada com tecnologia. Aqui já passou Avatar, já passou NFT, já passou várias coisas. Mesmo que a gente não entenda 100%, a gente aprende alguma coisa. Isso. Inclusive, a gente sabe que vocês, né, Bebel, que assistem aqui são apaixonados, porque as visualizações são altíssimas desses assuntos. Então, realmente é um assunto que as pessoas se interessam, mas o meu ponto de vista eu e a Bel,
A Bel é muito mais na minha frente nessa parte tecnológica. Ela é super, assim, rápida nas coisas. Eu, quando vejo um negócio que eu fico curiosa, eu vou lá estudar, eu preciso pegar na prática, eu preciso ter contato, eu preciso debater com as pessoas o que é. A gente teve aqui várias pessoas que passaram falando de meta também. Então, assim, tá lá no Vale, aprende meta, como que vai ser? Várias pessoas que passaram por startups. Então, o meu ponto de vista se tiver o contato, já Eu li a respeito que já tava, a gente até bateu sobre isso, né, Ju? Que tava já tentando regulamentar, que eu acho que é essencial pra gente fazer isso. Saiu em outubro a regulamentação e, a princípio, as escolas iam ter até 2024 para colocar a computação no currículo. E aí, quando teve a transição de governo e foi homologar, o que aconteceu foi, a gente manteve a parte do currículo, mas, e de fato tem um ponto assim, cara, como é que eu tenho que treinar professor, eu tenho que criar material didático, tal. Será que dá em 2 anos? E aí também em discussão como é que vai ser essa questão. De novo, a nível estadual e municipal, a gente já tem uma série de movimentos. Então, eu acho que é uma questão de tempo mesmo, até isso virar oficial, como já é para vários outros países, né? Quando a gente pensa assim, Argentina, o currículo argentino da educação básica, ele é muito mais tecnológico e digital do que o nosso. Porque tem revisões mais constantes e afins. Ásia nem se fala, assim, todos os países lá já entenderam que a gente vai precisar mudar a matriz da nossa educação básica se a gente quiser ir para frente, né? E eles olham muito para um dado que a gente também olha, que a gente chama de digital divide. Por muito tempo, a gente olhou para o poder de um país olhando para PIB, olhando para parte de DH e tal. Isso continua sendo importante, mas tem um dado que é o nível de digitalização desse país, porque no médio e longo prazo é isso que vai sustentar ele, né? Quando a gente olha para a Índia, talvez no sentido de DH, a gente tenha uma briga boa aí entre Brasil e Índia. Agora, do ponto de vista de digitalização, nem se compara, eles estão muito mais para frente do que a gente. Que louco isso, né? Então, a gente tem uma impressão que eles estão mais atrás, é uma métrica, passou a ser uma métrica em N mesas de decisão, porque no médio e longo prazo a gente vai ficar para trás. Né? A gente vai ter dificuldade de posicionar diante da produção de conhecimento de ciências. Então, virou um dado e eu confio plenamente que em pouco tempo a gente vai ter regulamentações, né, de governo mesmo, para que a gente consiga endereçar isso como política pública, como país. Eu até vou fazer uma pergunta aqui. O que você acha que, dentro do ensino básico de tecnologia, o que você acha que é mais importante hoje para as pessoas terem de base? Tipo, olha, eu acho que o mínimo as pessoas deverão aprender isso. A gente usa muito o termo pensamento computacional, Sheila. Então, o que é isso, né? É essa lógica. É eu entender que eu tenho entradas, que eu tenho variáveis, que eu tenho dados, que eu posso processá-las de maneira automática ou semi-automática para produzir um resultado. Se a gente consegue ensinar as pessoas a ter esse pensamento sistêmico, meio caminho está andado, certo? Porque eu consigo criar arquiteturas possíveis. Num segundo momento, e em 12 anos de educação básica, dá para fazer isso, né? Na nossa cabeça, o ideal seria fase fundamental 1 e 2, a gente ser um pouco mais arquitetural, né? Então, ensinar as pessoas a pensar, ensinar as pessoas como que a internet funciona, uso responsável. E mais para os anos finais, a gente conseguir trabalhar algum nível de profissionalização e instrumentalização para entregar tudo isso. Então, ensinar uma linguagem de programação, ensinar algum nível de IoT, de robótica, né? Dependendo da possibilidade que existe ali. Então, eu diria que pensamento computacional nos anos iniciais, para que isso seja quase um formador de caráter, assim, sabe? Essa pessoa vai usar celular. Assim, pra mim é muito louco. Eu fui pra comunidade de Tumbira em julho do ano passado, que fica na Amazônia. Fica a 7 horas de barco de Manaus. E é uma comunidade que é super avançada perto das várias, assim, ela já tá vivendo de ecoturismo, assim, é uma comunidade super conectada. Todas as crianças com perfil no TikTok. Que legal. Todas as crianças criando conteúdo. E aí quando você pergunta assim, o que é internet? Como é que isso funciona? Você sabe quais você está exposto? Você sabe programar? Você sabe para onde vão seus dados? Não, mas o uso já tá lá. Assim, todas as viagens, a gente foi pra África, tipo, cara, as pessoas têm celular.
Não, deve ser uma viagem incrível, né, para você, até de autoconhecimento, né, de coisas, como que tá, né, você que tem acesso a vários lugares, que teve, assim, sempre, de vários lugares que tem uma tecnologia muito grande, que estão falando de várias coisas, você ir para lugares que é quase louco. Zero, é muito louco, né, uma diferença... Louco. É muito louco. E, de novo, já chegou lá. A gente só não tá conseguindo aproveitar esse poder. O celular, o 5G, o 4G que seja, o 3G que seja, já tá lá. O que falta é a gente conseguir usufruir disso, né? A gente conseguir ser mais do que usuário, ser produtor também. Eu já fico feliz quando eu vejo alguém produzindo conteúdo pro TikTok, produzindo conteúdo pro Instagram, eu já acho que a gente conseguiu mudar a nossa matriz. Porque algum tempo atrás a gente ia nessas comunidades e era só consumo de Facebook. Eu só consumia o Facebook como se aquilo fosse o relato do mundo, sabe? Eu aprendia sobre o mundo pelo Facebook. Isso é um puta risco, certo? Agora eu já vejo as pessoas querendo e sonhando em serem produtoras, em serem influenciadoras digitais e tal. Então já foi o meio caminho. Eu acho que o próximo passo é a gente conseguir compreender que para além de produção de conteúdo, eu posso construir algoritmos, eu posso construir soluções, eu posso produzir tecnologia. Tomara que eu esteja viva para ver, estou trabalhando para isso todos os dias, mas é o próximo passo inevitável. Que demais. Gente, quanto assunto bom. E você... O que você pensa, por exemplo, nesses últimos desfiles que tiveram, do pessoal fazendo essas tecnologias nas roupas, o robô desfilando, aí tira, pega, não sei o quê. Você acha que isso foi mais um show ou é alguma coisa que realmente vai começar a se inserir nesse mercado? Como que você vê aí esses dois mundos se ligando? Show. Eu achei só tá tendo a SXSW, né? Que é o maior evento de inovação, tecnologia, mídia e tal. E o SXSW, a Disney deu uma palestra que no meio da palestra saiu um robozinho. Vocês viram? Vocês foram impactados por isso? Eles estavam falando e aí fizeram meio que um merchan dos robôs da Disney. Eu vi. E aí sai um robô assim, fofíssimo, tropeçando na caixa. A audiência... lotou na hora. Não, largou mão dos palestrantes que estavam falando e era de propósito, né? Porque a gente ainda tem uma coisa com... uma aura, assim, com o robô. E o robô era engraçadinho e ele andava de patins. E aí meio que o ponto da Disney era, esse é o próximo passo. A gente já tem uma empatia, a gente já tem hoje conteúdo e maturidade suficiente para se apaixonar por esses robozinhos, para entender essa interação. Então, o que eu acho, tá, Bel? A gente tá vivendo uma transição. Por muito tempo, a gente teve medo de tudo isso. Porque ver um robô andando sobre duas pernas e tendo alguma semelhança com a gente, produz sentimento. Então, quando eu vejo um robô caindo... eu falo, ai, coitado, a gente reage, né? Os primeiros vídeos, por exemplo, de grandes empresas, né? De robôs e afins, não sei se vocês viram alguns, onde existiam testes, o robô cachorro e tal, produzia uma certa... Cara, é um sentimento muito conflitante. Eu acho que com a chegada da Alexa, da Siri, das assistentes, a gente começou a ter isso no nosso dia a dia, a normalizar algumas coisas. Eu acho que o próximo passo é essa normalização do robô físico, sabe? Cara, tá tudo bem ele me ajudar. Tá tudo bem eu ter uma ajudante, eu ter uma modelo. Passa a ser um pouco menos estranho pra gente. Então, eu acho que aos poucos a gente tá construindo essa possibilidade de colaborar, né, humanos e robôs. Então, acho que vai ser cada vez mais produtizável. Antes, rolava quase uma ojeriza, assim, tipo, vai roubar meu lugar e não sei o que. A gente tá vendo que não é bem assim, sabe? Que é viável. A Alexa ficou muito popular aqui no Brasil e as pessoas gostaram mesmo. Não, a minha avó, assim, eu fico pensando, a minha avó, Ivone, que já nem tá mais aqui com a gente no plano terrestre, mas eu lembro dela quando a gente... Alexia, meus pais mesmo. Alexia, toca Roberto Carlos pra eu ouvir. Olha esse tipo de relação. Tipo, minha avó nunca conseguiria, num contexto de, cara, entrar e lá... achar no Spotify a música do Roberto Carlos. E aí, a partir do momento que eu crio isso numa linguagem natural, e ela pode falar pra Alexia, que ela talvez não entenda quem seja, mas é a Alexia. Alexia, toca Roberto Carlos pra mim. A vida dela mudou, porque ela não precisava mais configurar nada. Liga pro Felipe pra mim. Existe essas coisas passam a chegar na nossa vida e passam a ajudar a gente a perceber que existe um valor ali. Então, eu acho que vai ser cada vez mais comum a gente vê esse avanço, né, das assistentes, e foi só porque elas aconteceram que hoje a gente permite
se deixar levar e se apaixonar por um robozinho numa palestra. Em outros tempos, né, e tem um cara que chama Alvin Toffler, que eu gosto muito, que é um pesquisador sobre isso, que ele fala, a ruptura é muito dura pra gente, a academia tá sempre rompendo, só que são saltos não comercializáveis. Então, há muitos anos já tem robô bípede na academia. Quando a gente apresenta... Eu lembro que eu tava no Google quando começou o buzz do Google Glass. Lembram disso? Sim. Que deu errado, né? Acho que vai voltar agora. Mas a gente tomava, tipo, esporro das senhorinhas no metrô. Por quê? Tinha uma cultura de, tipo, a gente tem que comer o próprio produto pra dar feedback e tal. Então, a gente tinha um certo acesso ao Google Glass. E tava bem no buzz na época que eu tava lá em 2013, né? De tirar foto e tal. Quando você saía do headquarter do Google e ia pegar o metrô de São Francisco com ele, as pessoas... Tipo, tira isso de mim, sabe, espionando. Existia uma resistência bizarra. Aquele hardware na sua cara. Como assim? Tem um óculos, sabe? Existia um... Era assustador. Só que quando isso virou um relógio, que possibilita mais ou menos as mesmas coisas, isso ficou menos ostensivo. Eu não duvido que com metaverso, com realidade aumentada, já alguém consiga produzir algo muito parecido com o que era o Google Glass. Com um delay de quase 10 anos... Sim, mas com o delay suficiente para que a sociedade aceitasse aquilo. Porque é os extraterrestres agora, né? Que tá, tipo, essa onda, tipo, eu acho que se fosse uma informação, sei lá, a gente não sabe se existe ou não, mas se fosse uma informação, sei lá, 20 anos atrás, que se é uma informação que desde que a gente nasceu falam, mas ninguém aceitava. Essa geração de agora, tá tudo bem, vem aqui, vamos tomar uma cerveja. Então eu acho que é bem uma coisa dessa, né? De ganho de maturidade. É isso. Não, isso porque você está falando de LA, que, né, geralmente lá as pessoas, lá nos Estados Unidos, eu quero dizer, com a parte tecnológica, vivencia isso o tempo inteiro. Inclusive aqueles aspiradores que andam pela casa, que ajudam. Hoje eu vejo até, com esse acesso chinês aqui no Brasil mais aberto, as pessoas conseguem ver coisas que eu acho que antigamente as pessoas não tinham tanto acesso, não é? Não, se a gente pensa assim, lá você pega Uber e é Tesla. Tipo, eu não duvido que já tenha carro autônomo, já tem, né? Inclusive em áreas fechadas. Camila, quando eu morava nos Estados Unidos há anos atrás, a gente já fazia no celular de encostar, no táxi nem tinha Uber à época. Eu lembro que eu pensava assim, eu falava pra minha amiga, falava, gente, mas aqui, porque no Brasil, né, tem essa coisa de roubo e tudo mais, lá aqui a gente tinha que passar o cartão e assinar ainda, né, antigamente, depois que a gente passava o cartão, senha. Aí eu ficava falando assim pra ela, isso no Brasil não vai funcionar tão logo, porque só de fato, você tá no celular, não sei o quê. Imagina que essa tecnologia chegou, sei lá, de 2 anos pra cá, 3 anos pra cá, de encostar o celular ou encostar o celular sem você. Era uma coisa que lá, quando eu morava lá também, desde 2013, já funcionava. E a gente tá falando de 10 anos também de delay. É muito louco, né? Mas, Camila, você acha que tem muito mito em cima dessa ideia das pessoas falarem, o robô vai ficar mais inteligente do que eu? Tipo, você acha que aquela série do Netflix ajudou a alimentar Black Mirror? Eu amo. Esse mundo, tipo, das pessoas falarem, meu Deus, tipo... Eu acho que tudo alimenta, né? Tudo que é diferente, gente, alimenta um pouco esse ideal. Eu acho que o que falta, de novo, é pensamento computacional e letramento digital. Ponto. Se as pessoas conseguissem ter coragem... Eu fui gravar gravar pra uma emissora e tal, sobre o ChatGPT. Por isso que eu tava até falando assim. Porque pra mim foi muito louco. Depois a gente fez um papo e tinham vários jornalistas na audiência. E a gente tava falando sobre IA, inteligência artificial generativa. E aí as pessoas não conseguiam, tipo, a conversa parou no nível. ChatGPT é um produto, tá, pessoal? Não é uma tecnologia, é só um produto. A tecnologia... O mito e o mistério vem desse desconhecimento, sabe, Bel? Das pessoas não terem coragem. A gente perguntou, quantos de vocês já entraram pra testar? O ChatGPT é gratuito. As pessoas, tipo, tinha uma mão ou outra, assim, as pessoas meio... Não, como assim entrar pra testar? Pessoal, clica lá no link e testa. Existe uma aura de ser inacessível, de não é pra mim. Então, pra mim, esse medo... E essa aura em torno disso tem a ver com desconhecimento. E de fato, a gente mistifica. E aí é tipo, nossa, Camila, você vai ter que me ajudar. Eu posso te ajudar, mas tem tudo na internet. Se você tiver um pouco equipado para fazer uma boa busca na internet, você vai conseguir também, sabe? Mas existe muito desconhecimento, isso não dá medo.
Dá medo. Mas eu e a Bel teve o ano passado que a gente foi fazer um negócio de uma fintech. E a gente fez uma pesquisa em um lugar. E você lembra, Bel, que tinha gente que não tinha internet no celular? Sim. Ainda no nosso país. Então eu acho que é exatamente o que você falou. A gente não tem informação porque é tudo muita, uma coisa atrás da outra, né? Sim. Não, e a realidade, a gente tá aqui falando, né, numa bolha, gente. De fato, existem limitações muito claras. A gente ainda tem dificuldade de acesso à internet, né? Online, real time, o tempo inteiro, né? Isso é a realidade pra gente que tem um plano bom de 5G. A maioria da galera não tem esse acesso. Mas ainda assim, eu acho que a gente já avançou muito, né? A gente tem espaços públicos, a gente tem muita informação na internet. Falta um pouco essa coragem que advém dessa preparação. Por isso que eu acho que não é colocar robótica e computação para que todo mundo saia programando da escola. Mas é para equipar, se a gente conseguir ensinar a população a fazer boas pesquisas e usufruir de tudo que já está indexado na internet, já tá bom. Já tá bom, não precisa sair falando. Que é um pouco o que eu penso do lance, que é o comparativo do inglês. Eu sei, gente, o inglês, as pessoas não saem falando inglês da educação básica, assim. Tanto que a gente tem 1%, né, da população brasileira que fala inglês. Mas eu sei que existe uma relevância ali. Alguma coisa eu vou aprender, alguma coisa vai me chamar atenção e eu maximizo essa chance. Então, se a gente conseguir ter computação, ainda que seja para ensinar as pessoas a usar tudo que já foi indexado, já tá ótimo, meio caminho tá andado, sabe? Como que você enxerga o mercado daqui uns 5, nem muito tempo, daqui uns 3 anos? Eu vejo um uso ainda maior de dados, tá? Eu acho que pra mim a gente fica romantizando, né, inteligência artificial e tal, e é massa, não tô duvidando não. E a generativa chama muita atenção, o ChatGPT chegou bombando já e tal, mas eu acho que a gente vai principalmente começar a valorizar os nossos dados enquanto produto e a riqueza que eles podem trazer de informação para tomada de decisão. Então, acho que cada vez mais a gente vai valorizar. Tipo, galera, você ficar gerando conteúdo pra internet e tal, a gente vai ter que repensar como essa internet é remunerada, né? A Web 3 que a gente fala é quando a gente realmente começa a ser dono dos nossos dados. Eu simplesmente ficar navegando no Instagram, eu tô dando riqueza pro Instagram. Será que todo mundo tem consciência disso? Não. A gente vai sendo alimentado, né, por essa, não, eu quero ver conteúdo e tal, mas eu tô gerando riqueza de hábitos, eu tô gerando inteligência contextual para essa companhia. Então eu acho que o mercado vai, em algum momento, vai sacar que a gente precisa dividir renda, sabe? Que a gente vai precisar começar a remunerar de um jeito um pouco mais justo, que a gente vai precisar tokenizar todas essas informações. Então eu vejo, no médio e longo prazo, o Web3 se consolidando e a gente olhando mais para dados do que para todo esse buzz maravilhoso, né, que a gente acha incrível, mas que começa numa geração de dados responsável, numa compreensão de que todo mundo, quando você não paga por uma solução, e é aquela máxima bem clichê, né, que a gente já fala, se você não está pagando por um produto, é porque você é o produto daquilo. Quando a gente não paga para usar, alguém está lucrando com isso, não tem nenhuma big tech boazinha, entendeu? E não é porque a gente tá num sistema capitalista, ponto. Alguma riqueza está gerando, sabe? Então eu vejo um mercado um pouco mais maduro nesse sentido, de respeitar esses limites e de fazer essa distribuição, né? De conseguir dividir um pouco o bônus, né? E dividir também o ônus, porque a gente sabe de vícios, a gente sabe de, né? Quando vazou o Facebook Papers, por exemplo. Eu até quero fazer uma pergunta curiosa aqui, ver se tem a ver ou não. Quando você fala que vai sair a Web3, que é o novos produtos de divisão, tem a ver com comunidade também? Tem a ver com a gente ser dono dos nossos próprios dados. Então, a Web 1 era uma viabilidade, ninguém sabia o que ia dar. Né? Então, a Web 1 era literalmente transação desses dados. Eu quero passar minha informação para a Bel, eu mando. Ela pega essa informação e me manda. Então, literalmente, a Web 1 era tipo transação, tá? Na verdade, não é nem transação, é viabilidade. Eu tava tentando entender como é que isso ia rolar. Tudo isso avançou para uma Web 2, onde eu consegui ter massificação.
Mas a gente percebeu que essa massificação resolvia parte do problema, mas criava uma série de outros desafios, como, por exemplo, o lance da monetização, as pessoas estão ficando, né, viciadas, as pessoas, enfim, tem N problemas possíveis. E aí, qual que é a sacada, na minha opinião, da Web3? A gente conseguir, de fato, ser dono dos nossos dados, a gente, de fato, conseguir ter ownership dessa parada, sabe? E aí, isso tem a ver com eu escolher onde eu quero estar, eu escolher quem detém as minhas informações, eu ter visibilidade disso. Eles pedem hoje muito mais aqueles aceitos, cookies, né? Por exemplo. Exatamente. Isso é uma primeira transição. Quando eu tenho uma lei geral de proteção de dados, eu estou caminhando para essa regulamentação. Eu poder, por exemplo, uma das regulamentações que eu tenho certeza que vai acontecer no médio e longo prazo eu preciso saber quando um conteúdo foi gerado por uma máquina ou quando ele é autoral. Hoje, na internet, pessoal, eu não tenho esse tracking de... sei lá, a pauta das gurias do Powercast da Camila Chute usou os seguintes fontes, tal. Tem, se vocês contarem, mas eu não consigo traquear isso de forma automática. Onde que vocês pesquisaram as minhas informações? Eu não sei se esse cabeçalho foi gerado por uma IA ou não. Hoje isso ainda é muito ficção científica. Mas isso vai acontecer, então a Web3 tem essa necessidade da gente contar para as pessoas, da gente informar, ser mais transparente nessas transações de dados, sabe? Eu tenho direito de saber que aquela bula do remédio X foi criada por uma inteligência artificial, concorda? Sim. A gente não tem ideia, né, de como tá por trás. Não tem ideia, hoje eu não sei se aquilo foi de fato criado pela pessoa que assinou, ou se foi o ChatGPT que fez. A gente brinca lá no escritório, a gente deu um nome pro ChatGPT que é a Graça. Do GPT, ela tem um nome completo, que é Graça Penteado Tirsa. E a gente combinou entre a gente que a gente sempre avisaria se a gente teve ajuda do chat ou não. Pra fazer uma ementa, pra fazer um texto um copy de post no Instagram. A gente vai combinado. Porque hoje, se alguém quiser não contar, não preciso saber. Capaz de eu achar bom. Nossa, olha que pessoa inteligente, eu vou achar bom. Sabe? E aí a gente sempre brinca, alerta, usei a Graça. A Graça já corrigiu, tá? A Graça já melhorou, já tá na versão que a Graça escreveu. Como um combinado interno do escritório. Quantos escritórios chegaram nesse nível de conversa? Pouquíssimos. Não, isso nem deve passar pela cabeça deles que alguém tá usando. Pode usar. Exato. Isso, meu. Então, a Web3 pra mim vai trazer essa responsabilização, sabe? Da gente não ter que fazer isso porque a gente quer, mas porque já vai sair de barato isso, sabe? Vai ser o jeito como a gente se organiza e não só porque a gente quer. Hoje, com o excesso de informação que tem tudo, né? Porque não sei como as empresas grandes, né? Principalmente dessas mais fortes do mercado que a galera usa, ela consegue fazer um filtro, né? Tanto, né, com coisas de política, com coisas de agressividade, eu acho que tem pessoas que jogam coisas lá que deixam outras pessoas, como você estava falando agora, doentes, e as pessoas não sabem. Como que é feito esse funil? Porque, meu ponto de vista, a quantidade de informação que é recebida é muito mais rápido do que o próprio peneirada, né? Cara, tem duas formas, tá, Sheila? Eu vou tentar aqui. Acho que tem uma parcela que é mais óbvia. Então, hoje, o Twitter, por exemplo, já tem robôs, literalmente, que ficam procurando palavras ofensivas. Então, eu já consigo, por análise contextual, saber que quando a pessoa, sei lá, vou dar um exemplo. O robô do Twitter achou a palavra idiota. Ela vai olhar o que tem antes e o que tem depois. Se der um score de linguagem ofensiva, vou bloquear já. Vídeos do Instagram que tem alguma coisa. O meu aparece muito com parto, né? Tipo, agora que eu tô grávida, e aí vira e mexe, vejo uns vídeos de parto e não sei o quê. Vira e mexe. Esse conteúdo, ele é sensível, né? Como se fosse pornografia e é o vídeo de um parto. Por quê? Existe um padrão de imagem que automaticamente o Instagram já coloca. Esse vídeo... Não sei se vocês já viram esse vídeo. Esse vídeo é sensível, clica aqui pra ver. Grande parte desses conteúdos é automático. E a última parcelinha tem o que a gente chama de rotuladores, que são os data labels, que é um trabalho super mal pago, que a gente tem, isso me dá até que a gente chama de fazendas de rotuladores, que são literalmente muitas pessoas que ficam olhando conteúdo tóxico e falando, isso é tóxico, isso não é. Isso ainda existe, pessoal. O ChatGPT, por exemplo, a Murat, que é a CTO, é uma mulher, inclusive a CTO do ChatGPT. E ela fala que a grande missão da vida dela é conseguir acabar com essas fazendas. Porque hoje,
uma parcela razoável ainda não consegue ser automaticamente rotulada. Então, eu preciso ter pessoas que tem que ser no volume. A do ChatGPT, por exemplo, fica em Uganda. Olha que tranquilo, né? Tipo, é literalmente uma fazenda de pessoas que ganham, tipo, $2 a hora. Que absurdo. Bizarro. E que são expostas a conteúdos de, tipo... Não, mas ela lê isso o dia inteiro. Sim, não, né? Sim, não. Caramba. Então, hoje, esses filtros de o que vai e o que não vai, grande parte é automático. Dentro de uma companhia, quase tudo é automático. Porque, né, é raro que acontece, mas sei lá, a pessoa não põe uma pornografia, um suicídio, sei lá, alguma coisa muito tóxica numa rede corporativa. Então, a gente consegue automatizar muito de linguagem agressiva, de assédio e tal, dentro de um canal corporativo. Agora, no mundo real, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no chat, ainda tem muita coisa que precisa ser rotulada. Tipo, isso aqui é escroto, bizarro, não pode aparecer pra ninguém, isso aqui tá de boa, sabe? Caramba. Cami, pra quem tem empresa, né, que tá escutando a gente, que quer poder, digamos assim, dar uma atenção maior pra essa parte de tech, por onde que eles podem começar? Eu acho que o primeiro é tentar, tá, na minha visão, estruturar isso como parceiro do negócio e não como back-office. Eu ainda vejo aqui no Brasil, de novo, né, aquele papo que a gente tava tendo, onde tecnologia só recebe a demanda, tipo, faz aí pra mim. Dá pra trabalhar assim? Dá. Mas você não vai conseguir ter avanços significativos. Então, a primeira coisa é observar se a sua TI é estratégica ou se você encara isso como custo. Se você já tem um executivo, uma executiva de TI, né, alguém que consegue dar essa visibilidade de como a tecnologia poderia melhorar tudo na sua empresa. Desde o processo de pedido de cápsula de café para o escritório, até, de fato, automatizar a comunicação com seus clientes, sabe? Esse pra mim é o primeiro ponto. E o segundo é começar a investir nessas implementações de produtos digitais, sabe? Bel, eu fico pensando que, de novo, você não precisa ter uma equipe interna. Porque se você não tem ninguém, como é que você vai gerenciar isso? Mas você precisa ter pelo menos alguma empresa, algum terceiro que consiga te ajudar a dar vazão para essas possibilidades digitais, sabe? Que seja uma consultoria, que seja uma boutique de software, para que você consiga surfar essa onda da digitalização. A gente fala muito na Mastertech, né? Qual que é a sua postura diante da digitalização? Você está esperando ela ser inevitável? E tem gente que dá certo, assim. Quando eu olho para bancos, claramente tem bancos que puxam, claramente tem bancos que compram os que puxaram para poder usar aquela tecnologia, sabe? Vai da estratégia. Eu, particularmente, talvez pelo meu perfil, não acho que vai sempre dar para você comprar quem foi mais na sua frente. Uma hora vai ficar tão na frente que você vai se lascar e você vai morrer. Então, essa empresa precisa vislumbrar essas possibilidades do seu mercado, se manter atualizada e ter um parceiro estratégico, ou dentro de casa, ou terceirizado, para dar cabo dessas coisas digitais. Porque senão, uma hora, o salto vai ser tão grande, tão rápido, que você não vai perceber. Olha o exemplo do ChatGPT e do Google. São coisas completamente diferentes, tá, pessoal? E eu tô monotemática do ChatGPT, enfim. Fiquei um pouco assustada na sexta-feira. ChatGPT não é generativo, então ele cria coisas, ele não é um buscador. Sim. O Google é um buscador. Então, por exemplo, tem diferenças de uso clara. O Google, não adianta você fazer uma pergunta extensa para ele, porque ele vai pegar meia dúzia de palavras e vai buscar nas chaves. O ChatGPT, quanto mais detalhe você der, quanto maior for sua pergunta, mais contexto, melhor vai ser a saída. Então, sei lá, eu até tava dando esse exemplo pro meu pai. No Google, você perguntar quem é Camila Schutt, lindo. Por quê? Ele vai achar Camila Schutt procurar. Quem é? Ele vai entender que ele vai conseguir achar várias versões de bio da Camila que já saíram em 1 milhão de sites, tá? Eu perguntar pro ChatGPT quem é Camila Schutt é um desperdício. O que eu deveria perguntar? Gere uma biografia consolidada dos feitos mais recentes de Camila Schutt. Ele vai gerar... Entende a diferença do buscador e da IA generativa, certo? Sim. Então, na minha percepção, isso muda completamente a forma como as pessoas usam buscadores. O Google estava esperto? Diz que vai lançar o Bard, que é o equivalente do ChatGPT. Mas, desculpa, ele perdeu o lance de ser o primeiro.
E o Google tinha tudo para fazer, assim, do ponto de vista tecnológico, o Google tinha muito mais competência do que a OpenAI. Não é competência, muito mais possibilidade, porque já tem base de usuários, tem um monte de dados, tem um monte... Tipo, do ponto de vista tecnológico, o Google tem tudo para fazer o ChatGPT deles. Por que não saiu primeiro? Porque não se colocou como protagonista nesta frente, entendeu? Então... Agora eles estão correndo atrás do próprio rabo, entendeu? Vão conseguir? Porque é o Google. Mas esse que é o meu ponto, esse que é o meu argumento, entendeu? Já tem uma tecnologia na frente, que as pessoas já sabem. É tipo, eu acho que TikTok, né? Quando fez ou o Snapchat, que mesmo que o Instagram vai lá, porque ele já tem todo o core, já tem todo... Não é a mesma coisa. O Snap era de um jeito que morreu, tudo bem, mas o Instagram nunca conseguiu ser como ele era na época, quando foi de lançamento. Da mesma forma que o TikTok tem a essência dele, que todo mundo lançou e viu daquele jeito, que por mais que ele esteja fazendo e que todo mundo está consumindo lá, não é o TikTok fazendo vídeo. Então eu acho que é exatamente esse exemplo, assim, se você é uma empresa e você quer ser protagonista nessa corrida pelo digital, você vai ter que dar cara a tapa, porque, de novo, essa postura mais passiva de tipo, vamos ver o que vai rolar e aí quando acontecer eu faço, pode ser tarde demais. Na minha cabeça, por exemplo, pode ser que eu esteja errada, mas eu não sei se o Google vai conseguir reverter a situação, por exemplo, do que aconteceu com o ChatGPT, ou se cada vez mais a gente vai acabar saindo do... E não é o Google como empresa, porque tem 1 milhão de outras coisas que eles fazem, então ninguém vai falir. O Google não vai falir. Mas como buscador, eu não tenho dúvida que as pessoas vão começar a usar muito mais o ChatGPT do que o Google, por exemplo. É mais completo, né? E uma dúvida, se eu tô na escola, eu faço um trabalho com o ChatGPT, eu sou pega de plágio? Em teoria, e esse que mas é esse o ponto. Para mim, o desafio do ChatGPT e das IA generativas no nosso dia a dia, ele é muito menos tecnológico e muito mais de regulamentação. Ponto. Hoje, o pior, assim, se você pedir assim, gere pra mim uma bio sobre Napoleão Bonaparte, uma bio, você não vai pedir uma bio, né? Gere pra mim um perfil com os feitos de guerra mais legais do Napoleão, ele vai cuspir pra você uma versão. O que o Google faria? Se eu faço a mesma pergunta, o Google traz o mesmo resultado de busca ou com alguma customização. O ChatGPT, por ser generativo, ele nunca vai gerar a mesma resposta. Então, como é que eu pego esse plágio? Eu não consigo provar que aquilo foi feito pelo chat. Então, hoje... Crianças, não escutem isso. Mas hoje, se você fizer isso, a chance de alguém te pegar é minúscula. As próximas gerações estão tranquilas pro futuro. Não, mas esse que é o problema. Se você simplesmente cuspir lá, e eu sempre fiz isso, eu dei 6 anos de aula no INSPER, né, pra engenharia. E eu dava uma disciplina que chamava programação web, sistemas web. E aí a galera ficava puta, porque na minha disciplina era só projeto, não tinha prova, mas tinha arguição. Que era o quê? Deixa eu ver se esse código foi você mesmo que escreveu. Então a gente fazia uma prova oral. Então a gente conversava literalmente sobre aquele código. Fica escrito na testa, quando a pessoa copiou, quando a pessoa não criou. Tá escrito na testa. Pra mim, a gente vai passar a ter escolas cada vez mais orientadas pra esse tipo de relação com a tecnologia. Cara, desculpa, você não precisa mais decorar os anos em que Napoleão Bonaparte ganhou a guerra. Porque isso, rapidamente, você consegue checar. Agora, você precisa entender o contexto político daquela época, você precisa conseguir ler um texto e ver se ele está em ordem cronológica, se ele faz sentido semântico, se ele não faz, entende? Então, as escolas vão ter que se adaptar, e não é só a escola, tá? Todo o mercado vai ter que se adaptar. Vou dar um exemplo, já que a gente entrou nessa, né, furraiada do ChatGPT. Lá no escritório, por exemplo, o que é um uso muito efetivo de ChatGPT? A gente faz muito ementa. O que é ementa? Dado um cenário de uma empresa, a gente cria uma sequência didática de assuntos que funcionários têm que aprender, têm que discutir afins, certo? Quem fazia isso até ontem? Uma pessoa. Funcionários, né? Pessoas, eu cansei de escrever ementa, até hoje escrevo. Com meu viés. Hoje, se eu pedir para IA, eu dou todo o contexto da empresa, ela vai constar 1 milhão de ementas de um curso de programação em Python para gerentes de TI que administram contratos que tenha 320 horas. Você acha que eu, com a minha única visão, sou melhor do que o ChatGPT? Não, porque ele vai comparar uma base de milhões e vai me dar uma. O que cabe a mim como professora? Entendeu? Usar a minha experiência. Então, por exemplo, essa história é real. A gente foi fazer um negócio de Python. Meu Deus, quanto mais a Camila fala, mais perguntas eu tenho. Daí cada vez vai ficando pior a situação aqui na minha cabeça. Aí eu falei assim, cara, esse módulo foi longe demais.
Tipo, a galera não precisa aprender isso. Dilui pra mim. Então, ó, gostei dos seus... Mas vamos ficar em 4 módulos. E dilui as horas do último módulo pra aprofundar em algum assunto específico dos outros módulos. Regerou. Essa eu gostei mais. Tá bom, vou mudar uma coisinha aqui. Passo pra frente. E no tempo que eu demoraria pra escrever uma, eu consigo fazer 5. Entende? A gente vai ter que reformular o mercado. Ponto. E uma pergunta na peneira dele. Quanto ele vem com os acessos internos das pessoas que... Cada pessoa ajuda a alimentar também. Porque o Google, cada um ajuda a alimentar, né? É que o Google, ele não... Eu tenho que meta-taguear os meus conteúdos. É uma lógica diferente de indexação. Então, o Google pede para que as pessoas que programam meta-tagueiem conteúdos. Se esse meta-tagueamento for ruim, ferrei o Google. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial que pega informação desestruturada, estrutura e indexa por ele mesmo. Então, eu tiro uma etapa grande e aí eu consigo usar informações que não foram tagueadas. Naquela thread, ele considera grande parte da sua troca. Então, se você pedir, por exemplo, torne esse post mais informal. O conceito de o que é informal, ele vai ter que entender, ele vai pesquisar, ele vai achar essas informações para criar o que é informalidade para Sheila. E aí eu quero te perguntar, quando eu vou lá e faço essa pesquisa, o dia que a Isabel usar e fazer uma pesquisa, ele também acaba pegando coisas que eu coloquei lá de... Também, eu vou retreinando, né? Quanto mais eu uso, mais inteligente ele vai ficando. Ele vai aprendendo, tipo... Porra, as pessoas quando falaram... torne essa informação mais informal. E aí ele põe uns emojis. E aí, grande parte das pessoas falam assim... Não, tira esses emojis, que brega, sei lá. E ele entende que informal... Porra, se muita gente tá fazendo isso... Talvez informalidade não queira dizer emojis. Louco, queira dizer outras coisas, entendeu? É muito espertinho. É bizarro. Eu joguei meu mapa astral pra ele me explicar cada negócio. É muito legal. Não, código, assim, se a gente parar pra pensar, escreva um código, agora explica cada linha. Cara, isso, do ponto de vista educacional, é uma revolução, apesar de me dar um pouco de... Eu também fico insegura com esse processo, tipo, mano, o que vai sobrar pra... Tipo, a gente fica meio tentando entender o que vai acontecer, sabe? Mas uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, Cara, eu tenho uma... Você poderia adaptar a minha língua para tais... Cara, isso é revolucionário, porque a pessoa se torna protagonista dessa explicação. Então, apesar de ter medo... Pra fazer isso, né? Apesar de ter medo, eu sou confiante. Em questão de tecnologia, qual o tamanho que a empresa tem que ter na parte, né, de empresa? Qual o tamanho que a empresa tem que ter para começar a usar uma tecnologia que seja para auxiliar ela em questões de dados, em questões de automação, em coisas que possam usar uma pessoa? Assim, a gente tem que começar, minha percepção, tá? A gente tem que começar do dia 1 a organizar isso. Porque, de novo, tecnologia, nenhuma empresa vai poder se furtar desse assunto. Cara, eu paro pra pensar, tô organizando o chá de bebê da Joana, né? Aí você fala assim, cara, onde que eu fui pesquisar fornecedor? No Instagram. Peguei a hashtag chá de bebê de Joaninha. Aí, porque chama Joana e você de Joaninha. Enfim, no Instagram, hashtag. Aí peguei tagueado, cliquei em meia dúzia, falei, você já tem uma mesa parecida, eu gostei dessa mesa, quando você me cobra, não sei o que. Cara, muitas empreendedoras, mulheres... trabalhando sozinhas, fazendo seu micronegócio de decoração. Tem uma empresa de tecnologia, gente. Se elas não tivessem se posicionado, feito um post, tagueado bem e tal, elas não iam conseguir esse contrato, por exemplo, entende? Então, não dá mais pra gente se furtar de estar presente nesse mundo digital. Por isso que eu acho que é a partir de uma pessoa. Você entender a relevância disso para que você possa usufruir de partida. Eu não esperaria, 10 pessoas, 15 pessoas para começar a ver, senão você vai ficar para trás. Que demais. Queria aproveitar para te dar um presente. Que também... A gente tá aqui no papo. 067 Vinhos, a gente tá falando de um Chardonnay, né, Bebel? Esse aí. A 067, ela é produtora. Então, esse é um rótulo autoral deles, eles são lá de Campo Grande. Esse aí é em homenagem a piraputanga, que é um peixinho que pula pra pegar a frutinha. Muito fofo. Ai, que fofo. Aí. É o
Eles têm vários rótulos próprios deles. E eles também são importadores, distribuidores, trazem vinhos lá de fora, né, Che? Sim, vinhos fantásticos, tá? Tem tanto os vinhos brasileiros quanto vinhos de fora. Eles mesmos vão para as vinícolas, escolhem principalmente vinícolas pequenininhas, né, para ter uma aproximação melhor com o produtor e trazer sempre coisas maravilhosas pra gente. Demais. Entrega para todo o Brasil. Tem vários wines, bares em shoppings e também nos melhores aeroportos do Brasil. Exato. Enquanto a gente tá batendo papo aqui, tá passando o QR Code e só acessar, né, Bebel? Entrega pra todo o Brasil. Aí depois você procura lá no chat GPT. Me conte sobre a história do salto para Total! Gere modelo. Exato, já sai tudo. Boa. Amei. Obrigada, gurias. Imagina. Gente, eu tenho várias perguntas. Bel, você que é boa de tecnologia, faz umas perguntas powers aí pra mim. Adoro! Não, na verdade a gente já tem que entrar nas power questions mesmo, porque, enfim, a gente tá num papo muito bom, né? Ficaria 5 horas aqui com você. Passou de 1 hora, também. O papo que é bom, a gente nem sente. A gente tem as power questions, que é um quadro com perguntas polêmicas que a gente faz, tá? Vai. Não pode pular, brincadeira. Tá bom. Quais mulheres te inspiram em sua área de atuação? Cara, todas que vieram antes de mim em tecnologia, eu fui uma adolescente meio freak com isso. Então, tipo, quem inventou o computador? Então, tipo, Ada Lovelace, por exemplo, foi a primeira mulher que cogitou programação. Tipo, cogitou que existia uma possibilidade de eu programar máquinas. Essa mulher é minha diva, Ada Lovelace. Grace Hopper, a primeira mulher que foi pro exército americano e criou uma linguagem que chamava COBOL. Inventou uma linguagem. Então eu tenho 1 milhão, eu estudei muito histórias de mulheres que vieram antes de mim, sabe? E aquilo me dava um poder muito claro. E hoje com a internet também, né, eu tenho a possibilidade de ser amiga e de seguir a vida de várias dessas empreendedoras, né? Ana Fontes, enfim. Que trazem isso pra gente, sabe? Nina, tem um monte de mulher que tá fazendo um monte de coisa muito legal no metaverso, em dados. Então, acho que todas aquelas que vieram antes de mim são muito inspiradoras. Aí, pra citar uma, vou colocar a Ada Lovelace, que é a principal delas, foi a primeira, né, grande mulher na tecnologia. E pra citar uma que também, como minha inspiração de empoderamento feminino e de visão de mundo mesmo, estaria na Fontes, mas o mundo tecnológico deu essa possibilidade pra gente, né, da gente seguir, acompanhar e ser amiga. Ela é maravilhosa, ela vem aqui pro Power, né? Também. Boa. Maravilhosa. Você falou que quando você começou ainda era tudo mato, né? E ainda não existiam algumas profissões que hoje, né, tem. Como que você enxerga no futuro as profissões de tecnologia? Cara, vai ter de tudo, assim, eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que vai ter, tipo, designer de roupas de robô, designers de pele, designers de, assim, de tudo. Então, acho que algo que vai ter designer de tudo, tá? Então, a gente vai ter que redesenhar o nosso mundo no digital. E para isso a gente vai ter que ter pessoas que consigam ter esse pensamento de criação mesmo, sabe? Engenheiros também de tudo. Engenheiros e engenheiras no que diz respeito a sistematizar tudo isso, sabe? Então, engenharia de dados mesmo, gente. Não existia essa profissão. Quando eu comecei a faculdade, eu também não sou tão velha assim, sabe? Tipo, não existia. Não se falava nessa profissão. E hoje, estamos aí, um monte de vaga aberta. Pelo amor de Deus, vem aqui todo mundo. Então, acho que o pensamento de design vai se manter, porque a gente vai ter que recriar o nosso mundo no mundo digital. E o pensamento sistemático dos engenheiros e engenheiras também para quase tudo. Com essa, voltando talvez um pouquinho em robô, inteligência artificial, né, e com a evolução da tecnologia, pode ser que isso seja um tabu ou um mito da minha visão, aí você também me corrige, mas muitas pessoas acabam se ligando à inteligência artificial, se fechando no mundo para viver aquilo. O que você pensa disso? Você acha que é saudável? Você acha que tem como acontecer essa evolução sem as pessoas se fecharem? O que você acha disso? Essa é a parte da resposta. Pode falar não sei, né? Não pode falar, mas pode falar não sei, né? Eu estudo muito essa intersecção entre humanos e tecnologia, assim, sabe? E pra mim essa é a grande incógnita, assim. Como é que a gente vai usar isso pro bem, sabe? E não pra destruir nossa vida, assim. A única certeza que eu tenho de previsão do futuro é que vai ter gente lá. Assim, senão acabou, né? Senão eu trabalho pra quê? Apesar de passar meu dia com muitas máquinas, a única certeza que eu tenho que me manter confiante vai continuar a ter gente lá no futuro. E é por isso que a gente toma decisões. Então, a minha resposta é não sei. Eu acho que muitas das coisas que a gente tá fazendo não são legais.
para os seres humanos. E a gente acaba esquecendo, apesar de no discurso a gente falar muito, tipo, tem gente no centro, coloquem os usuários no centro, soluções pensadas para usuários, para pessoas, eu ainda acho que a gente escorrega muito. Então, quando a gente monta a ONG, fala de mobilidade digital, é na tentativa de consertar um pouco isso, sabe? Bel, eu não tenho plena convicção que todo mundo tá preocupado com isso, sabe? Eu ainda vejo, eu nem sei se é culpa da tecnologia ou do capitalismo, e nem vou entrar aqui numa discussão, mas a gente ainda deixa muita gente pra trás, assim. Sim. Sabe? Quando a gente vai propor solução, quando a gente vai fundar empresa, a gente acaba não olhando de verdade pra quais são as consequências de tudo isso, sabe? Então, talvez essa seja a minha maior preocupação, por isso que eu respondo não sei, porque eu acho que eu já li tanto, já tentei, e esse é o meu cotidiano, assim, pensar como é que a gente cria uma tecnologia justa, uma tecnologia que não deixe ninguém para trás, uma tecnologia acessível. Esse é o cotidiano da Mastertech, sabe? Distribuição de conhecimento mesmo. Então a resposta é não sei. Tá bom, justo. Tá muito bem explicado, porque, gente, a gente tem uma professora aqui, Isabela, a mais didática impossível. Até eu tava vendo o Oscar e teve muita coisa sobre produção, edição, de coisas de tecnologia, né? Eu tava vendo o pós, né, a parte da gravação e o pós, é bizarro os filmes, né? Passou o Avatar, várias outras, até no próprio do Top Gun, que eu adorei, amei aquele filme, como foi feito. Gente, a tecnologia a gente não tem a menor ideia, né? Porque antigamente você olhava tinha aquela coisa que você falava, isso aqui não é real. Efeitos especiais, né? Exatamente. Tipo, hoje tá uma coisa assim. Não, que é o lance, assim, por exemplo, do deepfake, né? A gente fala muito isso. Cara, como é que eu vou saber se esse vídeo de fato foi a Sheila ou colocar a cara da Sheila lá? Tá bizarro. Como é que eu sei que esse texto foi escrito pela Sheila e não pelo ChatGPT? Não sei. Então, acho que daqui pra frente a gente vai ter vários dilemas éticos. Não tô falando que o Oscar entrou nesse dilema ético, mas hoje tá cada vez tão bom que eu já não sei mais se isso é verdade ou não. Eu não sei mais se isso aconteceu ou não. Então, a gente vai ter que se apoiar muito na idoneidade dos seres humanos. E é aí que eu titubei na pergunta anterior. Tipo, será que dá pra confiar no bom senso? O meu push é pra fazer a minha pergunta. Qual é o seu olhar pro meta? Pro metaverso? Eu acho que, assim, como solução, ele é inevitável. De novo, eu acho que ele vai acontecer. Mas eu acho que o metaverso é muito mais um momento histórico do que um produto. Assim, eu acho que é um momento da história que a gente vai se dar conta que a gente já vive, sabe, num universo muito digital. Acho que a gente confundiu um pouco, e aí por isso que a gente fica crente, descrente. Aí quando Microsoft matou a área de metaverso, a gente fica, mas então não vai existir, é um óculos. Pra mim, o metaverso é um momento histórico, entendeu? É mais onde um universo, né, se torna muito maior do que ele é. Ele deixa de ser só o universo físico que a gente conhece, o universo biológico, e ele passa a poder ser criado. Mas pra mim é um momento histórico, sabe? E eu acho que a gente tá quase lá. Minha percepção, assim, quando eu vejo a criançadinha e a forma como a criançada, principalmente a nova geração, usufrui da informação digital, do celular, dos computadores, eu já acho que esse momento está muito próximo, sabe? A gente já vai conseguir viabilizar tudo isso. Então eu vejo como um momento histórico e não como uma tecnologia, sabe? Legal. 3 coisas que você nunca fez, mas tem vontade. Eu tô muito afim de ser mãe, gente. Ai, que delícia. Porque eu sou muito... eu nunca fiz, né? Também, e tô fazendo agora. Mas eu tenho muita vontade, porque, de novo, eu sou uma pessoa das máquinas no que diz respeito a, tipo, entender coisas. Eu sou meio cientista, assim, sabe? Nesse sentido de querer experimentar e tal. Então, eu acho que deve ser muito louco você ver um caráter, uma pessoa, um ser humano se formando na sua frente, literalmente, assim. E a gente, como mulher, pra mim é muito louco parar pra pensar que a gente faz isso enquanto faz tudo, sabe? Sim. Quando eu fico pensando, tipo, cara, já tem olho, não sei o que. Enquanto eu escrevia coisas, sabe? Enquanto eu trabalhava, enquanto eu dava aula, enquanto eu tô aqui, tipo, tem coisas acontecendo. Isso me maravilha um pouco. Então, isso é uma coisa que eu queria muito e nunca fiz e vou fazer. Tenho muita vontade de conseguir, apesar de já ter andado muito pelo mundo, tenho muita vontade de sair por aí numa jornada de entender educação e tecnologia. Já tive alguns projetos escritos, nunca aconteceu, mas eu adoraria ter a possibilidade de andar por aí, sabe, com um caderno, conversar com as pessoas e entender qual que é a visão delas sobre tecnologia, educação de tecnologia. Já tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes, mas queria fazer mais, queria, sabe, meio viver disso. Sabe o programa off que a turma vai pegar onda nos lugares? Eu queria visitar umas escolas, sabe, fazer uma coisa nesse sentido. E a última,
Essas são muito óbvias pra mim. E eu já escrevi um livro de poesias com meu sócio, mas eu ainda tenho vontade de escrever um livro sobre as coisas que eu penso sobre educação e tal, as coisas que eu vi por aí, assim. Então, seria acho que super sua leitora, né? Acho que uma coisa que eu também já fiz, mas era poesia. Tenho vontade de escrever um livro autoral, assim, com as coisas que eu vi, com as coisas que eu acordo e durmo pensando, assim. Acho que ainda tá nos meus planos, talvez na próxima década aí. Que demais. Eu não sei nem como fazer essa pergunta, mas já falando de maternidade, você empreendendo, né? A gente tem muitas mães aqui empreendedoras. A curiosidade qual tecnologia você usou até agora mais que te ajudou muito a conciliar? A conciliar. Eu acho que a minha vida ainda vai mudar muito, assim, né? Porque por mais que ela ainda tá dentro de mim, ela ainda anda junto comigo, né? Então, acho que eu ainda vou aprender muito e talvez eu pague minha língua. Mas eu acho que em grande parte é uma tecnologia muito mais emocional, gente. Que enquanto mulheres, a gente é treinada desde muito pequena, sabe? A entender quando é hora de parar, quando aquilo passou do limite, sabe? É muito mais uma tecnologia emocional do que algo tangível, sabe? É óbvio que o WhatsApp, celular, Slack, coisas de comunicação e gestão facilitam muito, mas eu acho que o que eu mais usei foi todos esses anos de autoconhecimento, de construção de quem é a Camila, para que durante esse processo eu não me perdesse, eu conseguisse me manter sendo a Camila, sabe? Então acho que é uma tecnologia mais emocional, eu diria, do que qualquer outra coisa em bits e bytes. Adorei. Ariana, né? Eu sou Sagitário. Não, a Bebê. A Bebê, ou Ariana ou Touro. Vamos ver se ela vai querer ficar mais no forninho. Adorei. Vamos ver. Muda drasticamente, né? Eu ia falar agora. Eu tô nessa assim, eu acho que é melhor Touro, mas... Ela que decide. E você, Sagitariana. E meu marido é Leão. Imagina, incrível. Gente. Não, mas você dá pra ver, porque Sagitário é super tecnológico, né? É um de total. E meu marido é Leão, então vamos ver. Eu acho que pro bem dela e do nosso, talvez fosse bom ela ser Touro. Exato. Mas vamos ver. Maravilhosa, Cami. A gente queria te dar mais um presente antes de finalizar. Pra você cuidar da sua pele, que já é maravilhosa, né? Essa aqui, esses cosméticos são à base de argila. Aí eles têm um sérum e uma máscara facial. Maravilhosa. Arrasou. Não, e tem mais de 125 minerais. E a de argila, como você tá gravidinha, pode usar super natural, orgânico. Porque é natural. Arrasou. Tem feito detox e lifting, a gente adora. E também, enquanto a gente tá batendo esse papo, durante o episódio, tá passando o QR Code. Vocês acessam e entrega pra todo o Brasil, né, Bebel? Tecnologias da natureza, né, pessoal? Adoro. Que a gente tem que aprender a usufruir, é isso. Arrasou. É verdade, tecnologias da natureza. Camila, passa suas redes sociais pra gente, por favor. Eu tenho uma irmã gêmea, pessoal, que tem a mesma cara que eu e que também é a Chute, mas na média, em qualquer lugar que você digitar Camila Chute, provavelmente você vai me achar. Então, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, TikTok e afins. Eu não sou uma pessoa super das redes sociais, acho que no Instagram e no LinkedIn mais, mas a gente tenta produzir muito conteúdo no canal da Mastertech, no canal da Somas, enquanto ciência, sabe? Mesmo ciência e consciência no que diz respeito a popularizar tudo isso. Então, tem as minhas redes pessoais, para quem quiser ver Jojo nascer, mas tem também mastertech.tech e somas.org.br, onde a gente produz grande parte desses conhecimentos e tem essas discussões, assim como a gente teve aqui com vocês. Delícia. Você aprendeu muito. Obrigada, imagina, gente, amei. Obrigada. E vocês, gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar um monte de comentário e mandar para todo mundo o episódio. Até a próxima. Até a próxima. Beijos. Beijo.